Vamos falar um pouquinho de um tema que eu não ouvi há muito tempo. Felipe Monteiro, no primeiro ou segundo mês desse governo, eu ouvi falar muito que o governo iria apurar o genocídio dos Yanomamis. Porque foi um genocídio que eles ocorreram e é uma população que está realmente vulnerável, exposta, que necessita de ações concretas, mas não ações assistencialistas. Medidas que permitam a autossuficiência dessa população, que não pode explorar os recursos sobre os quais está assentada e que, infelizmente, ela teria sofrido muito no governo anterior. Então, vamos ver quais foram as providências. Agora é hora de saber quais foram as providências tomadas por esse governo para combater a morte dos Yanomamis. Vamos lá? Próximo assunto. O Ministério da Saúde registrou... Não, Diego, me ajuda aqui a ler, por favor. Deixa eu ver. Me ajuda... Não, eu achei que eu ia ler outra notícia. Lê para mim, por favor. O Ministério da Saúde registrou 363 mortes de Yanomamis em 2023. Espera um pouco, eu estou pensando que ia falar das providências que foram tomadas. Ah, não, morreram quantos? Volta lá um pouquinho, quantos Yanomamis morreram? 363 Yanomamis. Que tragédia. O Ministério da Saúde registrou 363 mortes de Yanomamis em 2023, primeiro ano do governo Lula. Vale destacar que esse foi o primeiro ano com ações de emergência. Só ação de emergência não resolve. Em saúde pública no território indígena. A quantidade de mortes é superior ao número oficial de 2022, último ano da gestão Bolsonaro, quando foram apontados 343 óbitos, 20 a menos. De acordo com a Secretaria da Saúde Indígena, os dados de 2023 são preliminares, estão sendo investigados criteriosamente. A CESAI afirma também que os números de 2022 e os anos anteriores estariam subnotificados, culpando o governo anterior. É sempre assim, né? Ah, não, mas não é bem assim. Por que não contestaram os números? Por que não disseram que os números estavam subnotificados antes? Olha que tragédia. É o que eu vivo dizendo, ô Diego Tavares. É uma vergonha politizar um assunto como esse. Uma vergonha traduzir isso em ideologia. Uma vergonha desgastar a palavra genocídio. Uma vergonha adotar soluções emergenciais e depois, quando o assunto sai do foco, esquecê-lo completamente. Essa população precisa de ações efetivas, fundantes, estruturais. Tem que ter uma investigação porque ocorrem essas mortes. Ela se contamina mais facilmente com doenças. O contágio com o homem branco, isso pode trazer esse tipo de proliferação, de moléstia. O que está acontecendo, afinal? Em vez de sentar no palanque e ficar com narrativa, vamos cuidar dessa população. Quer dizer, se morreu menos gente em 2022 do que agora, seria legítimo apontar genocídio também nesse caso? Eu acho que nem num caso nem no outro. É falhas estruturais que precisam de medidas concretas. Diego Tavares. Professor Capês, a situação é crítica, é lamentável e não por outro motivo a Justiça Federal de Roraima, em dezembro de 2023, salvo engano, editou uma liminar para que o governo do estado e a União Federal adotassem medidas concretas para tentar resolver a grave crise humanitária do povo Yanomami. Aparentemente nada disso tem sido feito, estão se cumprindo inclusive uma ordem judicial. Em geral, eu, claro, culparia o governo federal na pessoa do presidente Lula por uma situação como essa. Mas vamos lembrar que o Lula, ele teve preocupação com os Yanomamis, afinal ele reconstruiu o Ministério dos Povos Indígenas. Hoje nós temos uma pasta que, em tese, estaria dedicada somente a esse tema. Mas acontece que em 2023, mais da metade do orçamento dessa pasta foi dedicado a viagens internacionais. Mais de 39 viagens para fora do país, para tratar sobre a causa indígena, que tem graves problemas, como nós estamos noticiando, aqui no solo brasileiro. Então eu me pergunto se isso não é um escárnio com o orçamento público, se isso não é um absurdo gastar mais em viagem em 2023 do que o orçamento que a FUNAI tem disponível em 2024. Quase R$1 milhão com viagens internacionais. Eu me pergunto o que a ministra Sônia Guajajara do PSOL está tão interessada em fazer fora do país com um grave problema humanitário aqui em solo brasileiro. Fica o questionamento aqui para os meus colegas da mesa e também para a nossa audiência. Wilson Pedroso. Bom,
política pública indígena nesse país existe muito pouco. E não é só desse governo Lula, já vem desde o governo Bolsonaro. Tanto é que a quantidade de mortes no governo anterior é muito parecida com o governo Lula, que pelo menos, como disse o Diego, criou uma pasta de assuntos indígenas. Qual que é o nome, Diego? Acho que é Ministério dos Povos Originários, não é? Ou dos povos indígenas? Os povos originários. Infelizmente, o povo indígena está muito distante da população real. E os governos acabam debandando e deixando o povo indígena e tratando de outras questões. Eles estavam aqui muito antes de todos. Tem que ter uma atenção especial, principalmente porque tem muitas mulheres e crianças lá. A gente acabou de ver as imagens de crianças desnutridas. São indígenas, mas são crianças. O presidente Lula tem que ter uma atenção maior. Diego falou, não adianta criar ministério e não colocar dinheiro. Não adianta criar nome bonito e não ter política pública. Não adianta... Dinheiro tem, Wilsinho, não tem trabalho mesmo. Mas não adianta, Diego, não adianta, tem que ter política pública, é o que eu estou falando, não adianta não ter dinheiro e não ter política pública. A política pública tem que ser uma política permanente, que transpasse de governo para governo, mas não adianta só culpar, não adianta só achar um caminho de culpa para o governo Lula, mas também achar um caminho de culpa para o governo anterior, porque política pública, em um ano, você não resolve uma questão de décadas. Não adianta narrativa produz efeito por um curto espaço de tempo. Não adianta criar ministério. Precisa ter trabalho. O garimpo ilegal, a contaminação da água indígena pela exploração de mercúrio na água dos rios, tudo isso tem que ser combatido. Tráfico de drogas, ações de grupos paramilitares, tráfico ilegal de madeira, ações violentas contra a população. São ações que demandam uma ação efetiva da Polícia Federal, das Forças Armadas, de grupos de ação social, assistentes sociais, ações concretas. Agora, não adianta pegar um fato político, querer explorá-lo politicamente, criar ministérios e não ter uma ação. A gente espera que o governo faça alguma coisa e não fique dizendo, mas os dados anteriores foram subnotificados, agora morreram só 363. Isso é um tapa na cara da população. Felipe Monteiro. Tapa na cara da sociedade, tapa na cara do Brasil. E o caso da Amazônia, onde ficam os Yanomamis, é o típico caso que retrata, escancara a contradição que é o Brasil, né? A Amazônia, embaixo do solo, da terra, tem a maior riqueza do mundo. E em cima do solo, tem a maior pobreza do mundo. Dentre elas, a pobreza é vivenciada pelos povos Yanomamis. E aí, quando você sabe que aquele solo tem riquezas, né, o que acontece é que o garimpo ilegal prevalece, né? Já que não tem nenhuma regulamentação, não tem nada que fala que os índios podem, de certa forma, fazer usufruto da riqueza que tem no solo, ou se pode regular, planejar, de certa forma, a exploração daquele solo das terras indígenas, o que acontece é que você escancara a porta para o garimpo ilegal. E o garimpo ilegal, o que o garimpo ilegal faz? Violência, violenta os índios. O que faz? Por meio de práticas irregulares, gera poluição dos rios, onde os índios bebem a água, e ao beber a água, essas imagens são chocantes, e ao beber a água se contaminam e morrem, faz com que os índios não consigam plantar, caçar para se alimentar. Por quê? Porque a terra com garimpo ilegal fica imprópria para o plantio, os animais morrem antes dos índios conseguirem caçar para se alimentar, perdendo uma cultura milenar indígena, não é? Então, ou seja, nós temos que ter uma política pública voltada para os povos originários, muito claras e muito eficiente. Não dá mais para a gente aguentar e vivenciar com esse tipo de cena. E nenhum governo, né, nem o governo de esquerda, nem o governo de centro, nem o governo de direita, conseguiram endereçar essa questão com uma forma muito mais clara, né? E tudo que nós estamos vendo, infelizmente, são os índios sofrerem, né? Nós temos que rediscutir a forma como nós tratamos nossos índios, a forma como nós tratamos
os povos originários do Brasil. Temos que discutir também se podemos ou não podemos explorar as terras, né, onde os índios se encontram, porque eu prefiro muito mais explorar com uma certa regularidade, fiscalização, do que deixar para o garimpo ilegal. Olha o que está acontecendo aí no Brasil. Olha o que está acontecendo com os povos indígenas. E não dá para eles ficar nessa cultura do quanto pior, melhor. O governo anterior morreram 344, o governo atual morreram 354. Então o governo atual é pior do que o anterior. Não, todos são um lixo em relação aos povos originários. Todos são um lixo. Para com essa política do empurra-empurra. Não beneficia ninguém. Pepe, e só para acrescentar, na prática, essas terras elas são exploradas de forma ilegal, pelos garimpeiros, como você disse, por grileiros, por pecuaristas, enfim, a face negra que está destacada do agronegócio, do bom agronegócio brasileiro. Então, na prática, nós já temos a exploração e que acaba nessa situação de vulnerabilidade desses povos. Na América Latina, no Brasil e na América Latina em geral, nós perdemos muito tempo, governos em geral, debatendo, polemizando, politizando, usando de retórica e não enfrenta o problema. Nós não temos uma visão que, infelizmente, é uma visão mais da cultura saxônica, de pragmatismo, de experiência, de fazer, de agir, de estabelecer um plano, montar uma estratégia e ir adiante. Nós levamos 10 anos para começar a fazer o óbvio no 11º ano. Antes disso, nós temos que ficar debatendo. Nós ficamos debatendo, na área da educação, que tipo de banheiro vai ser usado pelo menino, pela menina, em vez de dar a conteúdo de educação, sobretudo conhecimento de matérias exatas, reforçar a língua portuguesa, matemática, dar uma outra língua, o inglês, por exemplo, preparar a pessoa para ter qualificação para ocupar cargos e empregos, montar uma cultura nacional diferente que possa levar ao desenvolvimento do país. A Coreia do Sul optou, há 20, 30 anos atrás, investir pesado na preparação dos seus alunos, na educação dos futuros homens de negócios, empresários. E veja onde está a Coreia do Sul hoje, produzindo tecnologia superior à do Japão. Vietnã, país do sudeste da Ásia, todos pensando assim. E nós ficamos aqui. Então, se debate ali, politicamente, a crise dos Yanomamis. Tirou proveito político, o assunto está esquecido, segue adiante. Cria um ministério e ponto. É muito triste isso e é por essa razão que o Brasil, 10ª economia do mundo, não é a 4ª economia do mundo ou a 3ª, quando poderia ser.